O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos com palmas a palavra de Deus. Querido e amado povo de Deus vocacionado nos diversos ministérios e carismas. A minha saudação ao povo de Deus aqui no Santuário do Morro da Conceição, a você, meu querido e amado irmão que nos acompanha pela TV Pai Eterno, pela Rádio Olinda, pelas redes sociais. A minha saudação a este povo de vocacionado, chamado aos ministérios e carismas, ao nosso querido provincial da província de Brasília, o Padre João Paulo, que está aqui pela primeira vez, visitando o morro. Eu queria que a gente o acolhesse com uma calorosa salva de palmas, Padre João Paulo. E eu fico muito feliz porque, como missionário redentorista, agora pertencente à província de Brasília, ele é o meu superior provincial. Fico muito honrado de estar aqui nesta noite. A minha saudação a Padre Emerson e a todos os missionários redentoristas aqui presentes, meus irmãos e irmãs confrades, sacerdotes, leigos e leigas. A primeira coisa que queria lembrar a vocês é que eu não estou aqui hoje como bispo, embora a gente veste essas roupas todas, não é? Mas eu estou aqui hoje como romeiro, como um bispo romeiro. Aliás, a diocese de Pesqueira é conhecido como a diocese romeira, porque o circuito das romarias na nossa região começa em Pesqueira, lá na cidade de Poção, no Cruzeiro, Domingo de Ramos. Lá inicia o ciclo das romarias na nossa região do Nordeste. Estou aqui como romeiro,
aos pés da Virgem Imaculada do Morro, para agradecer o dom da vocação. O dom da vocação batismal, o dom da vocação presbiteral, sacerdotal, que Deus me deu, e o dom da vocação episcopal. Dom quer dizer presente. Ninguém é dono da vocação, do chamado. Mas estou aqui também, meus queridos irmãos e irmãs, com este povo de Deus, vocacionado, para pedir santas vocações. A nossa igreja, as nossas comunidades necessitam de santas vocações. De vocação sacerdotal, religiosa, consagrada, sim. A nossa diocese de Pesqueira precisa. Eu hoje sou pároco de uma paróquia, além de bispo, porque não tenho sacerdote. Sou pároco de uma paróquia. Mas também necessitamos de vocação leigas, consagradas, leigos catequistas, leigos que visitam os enfermos, os doentes, que olham e caminham nas pastorais, nos diversos serviços e ministérios. O choro de muitas paróquias e comunidades falta gente para a colheita. Faltam pessoas disponíveis, chamadas para os diversos ministérios e serviços nas nossas comunidades. Os missionários estão aqui, Padre Hermes, acho que pode dizer, não estou falando mentira. Como falta gente para o serviço missionário. Por isso precisamos pedir. E Jesus diz, pedi, porque o dono da messe é Ele. Pedi ao Senhor da messe. Pois bem, nesta noite, estamos pedindo à Imaculada Conceição do Morro, ensina-nos a pedir bons pastores. Porque podem ter pastores que são mercenários, que vivem e sugam da vida das ovelhas do Senhor. Portanto, se queremos pedir a Maria bons pastores, queremos olhar para o seu filho, o bom pastor, e contemplar nele quais são as qualidades necessárias para o pastoreio. E quando eu falo aqui pastoreio, é o pastoreio do bispo, do padre, mas o pastoreio também das nossas lideranças nas nossas comunidades. O pastoreio de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, passa em primeiro lugar pelos olhos. Pelos olhos. Jesus vê as multidões. O pastoreio de Maria, o cuidado de Maria, passa também pelos seus olhos. Ela vê que eles não têm vinho. Está faltando vinho. O coração sente de acordo com o que os olhos veem. Mas os olhos veem de acordo com o que sente o coração. Olhos que não veem, coração que não sente. Mas os olhos não veem também quando o coração não sente. Se o coração não sente, os olhos também não veem. Hoje pela manhã, conversando com os seminaristas da Diocese de Pesqueira, que tem uma casa de formação aqui, e um deles me dizia, me dói tanto, Dom José, quando eu vou para a faculdade, e eu tenho que passar por aqueles irmãos e irmãs com quem eu esbarro, na rua pedindo, bêbado, drogado, e eu vou para a minha sala de aula e me pergunto, o que eu posso fazer? Olha aí, os olhos vê, mas o coração também sente. O coração sente e eu enxergo, porque senão eu viro o olho. Eu olho para o outro lado. Eu vou olhar para o céu. Não,
Quantas pessoas às vezes nos diz, me dê um centavo, me dê 10 reais, me dê alguma coisa, e a gente o que é que faz? Olha para o outro lado, não olha, não tem, nem olha no rosto, nem olha. Estava no ponto de um ônibus com um grupo de seminaristas quando eu era formador, e chegou uma pessoa pedindo, me dê R$1, me dê um centavo, me dê uma moeda, e todo mundo dizia, não tem, não tem, não tem. E o seminarista perguntou assim, quando ele me deu uma moeda, ele perguntou, de onde você vem? Ele disse, eu venho de tal lugar, assim, assim. E você tem? E começou uma conversa com ele. E não deu nada. E veio o ônibus, e nós corremos para pegar o ônibus. E aquela pessoa que estava pedindo, olhou para o seminarista e disse, muito obrigado, viu? Ele não deu nada, mas deu o coração, deu o seu olhar, deu o seu sorriso, deu a sua atenção. Os olhos de Jesus viram muita dor, miséria, violência, e as suas entranhas se comoveram. Ele se comoveu, viu o seu povo despojado da terra, dos direitos mais elementares. Jesus viu e se compadeceu, compadeceu-se e indignou, se comprometeu na transformação daquela realidade de dor e de sofrimento. Comprometeu-se porque os seus olhos viram mais a fundo, mais além, que é possível mudar as coisas, que é possível transformar o mundo. O olhar de Jesus, Jesus não se irrita por ter seus projetos interrompidos, olha-os detalhadamente, fica comovido com a dor do outro, não fica aborrecido com as pessoas, seu coração intui a desorientação e o abandono dos camponeses daquelas aldeias. A partir deste olhar, Jesus descobre a necessidade mais profunda daquelas pessoas. Elas andam como ovelhas que não têm pastor. Por isso, para nós sacerdotes, para nós batizados, líderes da comunidade, agentes, é muito importante afinar o olhar, viu? É muito importante ir no oftalmologista chamado Jesus, para aprender dele a sincronizar o olhar com as dores das pessoas, com o sofrimento das pessoas. O primeiro sinal importante do bom pastor. O segundo, o que move a vida de Jesus como bom pastor é a compaixão. A compaixão. A compaixão. O que move a vida de Jesus é a compaixão, e a compaixão tem um impacto profundo naqueles que estão ao seu redor. É a compaixão do seu coração, ou é da compaixão do seu coração que brota o chamado dos seus seguidores. Ele vê e tem compaixão, e por isso ele chama. Por isso ele chama. Sem compaixão, a resposta do chamado se esvazia. Sem compaixão, o serviço fica burocrático. Nós ficamos padre, bispo de escritório. Sem compaixão, o segmento vira lei. Vira lei. Para o bom pastor, a exemplo de Jesus, a compaixão deve configurar tudo que constitui a sua vida. Sua maneira de olhar as pessoas, de ver o mundo, sua maneira de se relacionar e de estar na sociedade, sua maneira de entender e de viver a fé cristã. Como é que vai a sua compaixão? Olha, que a compaixão não é apenas dizer, ô coitadinho, como está sofrendo. A compaixão de Jesus é a compaixão lá do bom samaritano. Ele passou, olhou,
aos olhos, mexeu com o coração e teve compaixão. Qual foi o gesto que ele fez? Se abaixou, colocou remédio na ferida, botou no seu cavalo, levou para a hospedaria, pagou e disse: olha, se ele gastar mais, na volta eu lhe pago. A compaixão significa colocar as mãos na massa. A compaixão significa dar um pouco do tempo da gente para o outro. Quanta gente bonita, quanto coração bonito nas nossas comunidades. Vi aqui entrando bonito com Nossa Senhora e rezei por vocês, a Legião de Maria. Que coisa maravilhosa, não é? Que vai visitar os doentes, vai na casa dos doentes, acompanha os enfermos. Que coisa maravilhosa. Não basta só dizer: coitadinho, está sofrendo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar um pouco. O nosso voluntariado, eu sei que aqui, Padre, não sei, faz muito tempo que não ando aqui pelo morro, mas tem muita coisa bonita aqui no morro, mas que precisa de gente voluntária. Precisa de coração que tenha compaixão para cuidar dos caídos da vida. Terceira, o bom pastor não é aquele que por medo se distancia do mundo, mas é aquele que, movido por uma radical compaixão, desce aos porões da humanidade para curar feridas, aliviar o sofrimento humano, regenerar vidas, destravar os medos, revelar o amor misericordioso do Pai. O bom pastor não teme sair de sua zona de conforto, está disponível para ir ao encontro do seu rebanho. É necessário, como diz o Papa Francisco, sermos uma igreja em saída. Uma igreja em saída. O nosso povo também está abatido, oprimido. Esta semana, conversando com Dom Paulo, ele visitou uma comunidade de pescadores e voltou entristecido pelo que viu. Pelo abandono das pessoas, não é? Embaixo de uma ponte, sem as mínimas condições de vida. Nós observamos a decadência social e até física das populações das periferias, do interior, a desorientação dos nossos jovens, a violência crescente, o desinteresse pelo empenho político e por uma sociedade justa e fraterna. Não adianta, meus queridos irmãos e irmãs, a gente reclamar do sofrimento se a gente também depois vota no mais corrupto, naquele que rouba, que engana, se a gente vende o voto da gente. Tudo isso não nos deve desanimar. Tudo isso é um grande desafio para esta assembleia de vocacionados e chamados. Tudo isso é um grande desafio que Nossa Senhora nos ajuda a enfrentar. Não tenhamos medo quando falta o vinho da esperança e da alegria no coração de muita gente. Vamos levar o vinho da alegria, da esperança, que é o seu Filho Jesus. Vamos levar a alegria do Evangelho ao coração das pessoas. No seu olhar, Jesus sente dor pela situação do seu povo, sente seu cansaço e abatimento, e dali brotam as palavras que ele dirige aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Peçamos a Maria que cure nosso olhar de padres, diáconos, bispos, animadores, todos nós batizados, a uma multidão de ovelhas sem pastor. Que ela nos dê a compaixão do coração como ao samaritano. Que diante de uma multidão abatida e cansada, que não falte trabalhadores. Que se disponha, cada um de nós, a ouvir a voz do bom pastor e se colocar a serviço do seu reino.
Mãe Imaculada, desde sempre cheia de graça, desde sempre vazia de si. Mãe Imaculada, ajuda-nos a expandir nossa tenda interior, para que o mistério faça morada em nós, como fez em ti, e que assim, escutando o chamado do teu Filho Jesus, possamos nos colocar a caminho no serviço dos nossos irmãos e irmãs. Amém.